Há poucos dias, a jornalista vaticanista Dani Montana publicou um artigo em que trata sobre o relatório oficial do Vaticano que precedeu a promulgação do motu proprio Traditionis Custodes, que restringiu o acesso à missa tradicional. E esse relatório é fruto da consulta que a antiga comissão Ecclesiadei, hoje já não sei mais qual o nome que tem, da consulta que ela fez aos bispos espalhados no mundo sobre o até então, Summorum Pontificum, que estava em vigor, do Papa Bento XVI, publicado em 2007, que dava ampla liberdade sobre a missa tradicional, mas com certas condições, com certo sentido, que era entender que a lei da oração agora era o missal promulgado por Paulo VI e a missa tradicional seria a forma extraordinária do rito romano. O rito romano, então, seriam dois os ritos romanos, né? Um oficial, um ordinário, um extraordinário, que seria a missa tradicional. E nesse documento, a jornalista Dani Montana, ela comenta que esse relatório que foi feito pela comissão Ecclesiadei, ele expõe grandes rachaduras na fundação do Traditionis Custodes, porque as respostas que a comissão Ecclesiadei, a antiga comissão Ecclesiadei recebeu, pelo menos em boa medida, foi favorável ao Summorum Pontificum e dizia que era melhor que não fosse mexido no documento, nem alterado, não fosse revogado, porque certamente traria mais mal do que bem. Então, haveria uma incoerência, uma contradição do Papa Francisco com relação ao sentimento dos bispos do mundo e a publicação do motu proprio Traditionis Custodes de 2021, que restringiu o acesso à missa. Então eu quero comentar sobre essa questão, porque esse artigo é bem interessante, sim, mas ele nos apresenta algumas coisas que julgo que é errada, pelo menos a primeira parte do artigo, uma vez que ele imprime uma carga valorativa em certas questões que quero aqui compreender, fazer com que vocês compreendam de maneira mais profunda, porque penso que não há ninguém falando sobre esse assunto desse modo, pelo menos aqui no Brasil, não encontrei ninguém. Encontrei um canal nos Estados Unidos que tratou o assunto desse modo, como vou abordar aqui, e penso que é algo mais sensato a se fazer. Porque algumas pessoas colocaram por aí, não é? Uma pergunta: o Papa Francisco mentiu? E penso que não é possível falar sobre isso. Primeiro porque não devemos julgar o interior de ninguém, quem julga é Deus. E segundo, em razão do motivo que vou apresentar aqui, que não há uma contradição daquilo que o Papa Francisco fez, uma vez tendo consultado os bispos no mundo. Muito pelo contrário, há uma harmonia. A harmonia desde o que falava Bento XVI, o que fez Papa Francisco, porque há uma fundamentação no Concílio Vaticano II. E a carta que o Papa Francisco fez ao promulgar o motu proprio Traditionis Custodes, a carta que acompanha esse documento, deixa muito claras essas questões. Ele fez uma carta à semelhança do Papa Bento XVI, não é? Que quando fez o motu proprio Summorum Pontificum também fez uma carta acompanhando o documento. Bom, vamos ver aqui o texto da Dani Montana, não é? Então está aí. Exclusivo, relatório oficial do Vaticano expõe grandes rachaduras na fundação do Traditionis Custodes. Documentos não divulgados anteriormente levantam sérias questões sobre justificativa declarada para o decreto de 2021 do Papa Francisco, restringindo a missa tradicional em latim. Bom, antes de tudo, não é evidente que a missa tradicional, a missa católica, não pode sofrer nenhuma restrição, né? Porque é católico, não faz sentido.
Então, isso daí realmente, assim, fora de cogitação, mas é a notícia aqui que nós vamos comentar, não é? Bom, o texto não divulgado anteriormente, que constitui uma parte crucial do relatório oficial. Ah, uma coisa importante antes. Nesse artigo da Daiane Montana, nós podemos observar duas coisas. Ele é dividido como que em duas partes, não é? A primeira parte nós temos um contexto histórico da questão, né, que é importante. E essa é a primeira parte. A segunda parte nós temos os apontamentos que ela conseguiu obter da avaliação geral que teve contato. Então nós temos aí algumas citações de bispos, né, alguns comentários que são interessantes de ver, inclusive comentários que o Papa Francisco vai dar ênfase, não é, no Traditionis Custodes. Agora, na primeira parte do seu artigo, ela imprime uma carga valorativa, que é justamente o que as pessoas estão normalmente falando por aí, não é? Que há uma contradição e coisas assim. Então vamos para o texto aqui, coisa que não concordo, né? Eu acho que não há uma contradição. O texto não divulgado anteriormente, que constitui uma parte crucial do relatório oficial da Congregação para a Doutrina da Fé sobre sua consulta de 2020 aos bispos a respeito do Sumário Pontífico, revela que a maioria dos bispos que responderam ao questionário declarou que fazer mudanças legislativas no Sumário Pontífico causaria mais mal do que bem. A avaliação geral contradiz diretamente, portanto, a justificativa declarada para a imposição do Traditionis Custodes e levanta sérias questões sobre sua credibilidade. E aqui é um ponto importante, né? Porque não contradiz. E já nós vamos ver isso na carta que acompanha o motu próprio. Uma vez que o Papa Francisco, ele segue o que o Concílio Vaticano II fez, o anseio do Concílio Vaticano II por uma mudança litúrgica, não é? Ele deixa isso muito claro na carta que acompanha o motu próprio. Por sua vez, Bento XVI, de algum modo, também deixou isso claro, porque falava que a missa tradicional agora seria a forma extraordinária do rito romano, que possui apenas uma lex orandi, que seria a forma ordinária, o missal de Paulo VI. Então, o Papa Francisco, ele faz nada mais que entrar em coerência, em harmonia com o Concílio Vaticano II. E essa avaliação geral, ela nos mostra isso. Porque o Papa Francisco, ele não seguiu o que a maioria dos bispos disseram. A resposta ao questionário, né, dos vários bispos. Não. Ele seguiu o que o Concílio Vaticano II ensinava. E que, inclusive, alguns bispos chegaram a comentar sobre isso na avaliação geral. A questão é que ele percebeu, e nós vamos ver isso daqui a pouco ao tratar da carta, ao ler a carta, ele percebeu que havia algum movimento um tanto conservador, com certa ligação com o movimento tradicional, que falava certas coisas que não era conforme o Concílio Vaticano II. Vamos entender mais profundamente daqui a pouco, ao ler a carta. É algo muito curioso. O Papa Francisco promulgou o Traditionis Custodes em 2021. Ele disse que as respostas ao questionário revelam uma situação que me preocupa e entristece e me convence da necessidade de intervir. Lamentavelmente, disse ele em uma carta aos bispos do mundo, o objetivo pastoral dos meus predecessores tem sido frequentemente desconsiderado.
e por aí vai, né? Daqui a pouco nós vamos ver novamente essa citação aqui, então eu não vou para ela. Ele disse aos bispos que estava constrangido pelos seus pedidos de revogar não apenas o Summum Pontificum, mas todas as normas, instruções, permissões e costumes que precederam seu novo decreto. No entanto, a avaliação geral do Vaticano revela que as lacunas, divergências, desacordos decorrem mais de um nível de ignorância, preconceito e resistência de uma minoria de bispos ao Summum Pontificum do que de quaisquer problemas originados por adeptos da liturgia romana tradicional. Por outro lado, o relatório oficial da Congregação para a Doutrina da Fé afirma que a maioria dos bispos que responderam ao questionário e que implementaram a generosa e inteligentemente o Summum Pontificum expressaram, em última análise, satisfação com ele. Acrescenta que nos lugares onde o clero cooperou estritamente com o bispo, a situação tornou-se completamente pacífica. Bom, aqui é a primeira parte, né, do documento, do artigo da Diane Montana, mas há também a segunda parte desse artigo, que são as 7 principais conclusões que a avaliação geral tomou. A avaliação geral é essa que não sabíamos, né, o teor dela, mais ou menos, né? Tinha, assim, de certa noção, assim, mas não sabíamos. Então, comentando aqui brevemente, não é? Primeiro ponto. A falta de paz e unidade litúrgicas se deve mais à minoria de bispos do que aos adeptos da liturgia romana tradicional. Esse é o primeiro ponto que se conclui na avaliação geral. E aí se fala da hermenêutica da continuidade e tudo isso, né? Vamos aqui avançar. Ponto 2. A maioria dos bispos que implementaram o Summum Pontificum expressaram satisfação com ele. Diz o relatório: a maioria dos bispos que responderam ao questionário e que implementaram generosa e inteligentemente o Summum Pontificum expressaram em última instância, em última análise, satisfação com ele. Acrescenta que, nos lugares onde o clero cooperou estritamente com o bispo, a situação se tornou completamente pacificada. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, os bispos estão gratos pela competência da quarta sessão da Congregação para a Doutrina da Fé, a extinta Pontifícia Comissão Ecclesia Dei. Porque justamente, né, compreendiam os anseios, né, desses grupos antigos Ecclesia Dei, né? Então nós temos aí a Fraternidade São Pedro, Cristo Rei, BP e muitos outros, né? Quarta conclusão. Relatar extração confirmada de jovens pela forma mais antiga da liturgia. Há uma atração dos jovens pela liturgia antiga, coisa que o próprio Papa Bento XVI já comentava, não é? Que aconteceria. Os jovens encontrariam aí um lugar harmonioso e atraente. Quinta conclusão. O relatório destacou o crescimento das vocações nas comunidades ex-Ecclesia Dei desde o Summum Pontificum. Coisa que nós vamos ver, de algum modo, isso preocupou o Papa Francisco. Por quê? Porque mostrava, a gente vai ver isso daqui a pouco, que as vocações nesses ambientes, né, esses ambientes mais ligados, né, à tradição, a vocação ali é frequente, não é? E as pessoas queriam mais disso, sendo que o Concílio Vaticano II não queria mais disso. Bento XVI, de algum modo, não queria mais isso.
E essa é a questão, né? As pessoas estavam querendo isso e o Papa via que, mas, bom, esse não é o sentimento da igreja atualmente, né? A igreja pós-conciliar não quer isso, não quer vocações nesse ambiente. E a gente vai ver isso na carta do Papa Francisco, que acompanhou o motu proprio Traditionis Custodes. Sexto, o relatório recomendou o estudo de ambas as formas do rito romano como parte da formação do seminário, né? Coisa que o Papa vai ir contra. Sétimo, o relatório recomendou deixem que as pessoas sejam livres para escolher. Que foi a resposta de um dos bispos, né? Que o povo seja livre para escolher. Um bispo filipino disse isso. Bom, então aqui nós temos, né, o documento aí o artigo da Dani Montana. Agora, se nós formos nesse documento, nessa carta que acompanha o motu proprio Traditionis Custodes, nós vamos ver com clareza a harmonia que há entre a posição que teve o Papa Francisco em promulgar esse motu proprio com a resposta de alguns bispos. Porque se nós olharmos aqui nesse artigo da Daiane Montana, nós vamos ver que alguns bispos não ficaram satisfeitos. Agora, segundo a comissão Ecclesia Dei, essa insatisfação de alguns bispos é em razão da incompreensão, de ignorância, de certo preconceito com a liturgia de sempre. Mas alguns deles pediram a proibição, mas foi a minoria, como diz o relatório, né? Foi a minoria que pediu a suspensão. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, diversos momentos, né? Aqui, nós vemos aqui nessa parte. Esse trecho aqui é bem interessante. No item, no primeiro item ainda, né? Em relação a um mal-entendido ou ignorância entre uma minoria do episcopado, o relatório observou: alguns bispos afirmam que o motu proprio Summum Pontificum falhou em seu objetivo de promover a reconciliação e, portanto, solicitam sua supressão, seja porque a reconciliação interna dentro da igreja ainda não foi totalmente alcançada, seja porque a Fraternidade Sacerdotal São Pio X não retornou à plena comunhão com a igreja. Em resposta, os autores observam que o processo de reconciliação na igreja é frequentemente lento e gradual e lembram, como o próprio Bento XVI, que o Sumário Pontífico não foi concedido à fraternidade. Bom, ok. É sempre essa questão, né? Plena comunhão, fraternidade não está em plena comunhão, né? Sempre essas coisas aparecem. Então nós vemos aqui, não é, que, segundo alguns bispos, o documento do Sumário Pontífico não conseguiu cumprir o objetivo de promover a reconciliação dentro da igreja. Essa divisão, né, que existe, ele não conseguiu apagar isso. Bom, agora se nós formos na carta que acompanha o motu proprio, Traditionis Custodes, nós vamos ver que o Papa Francisco ele vai em harmonia, ele vai de acordo com o questionário, porque ele não segue o que a maioria dos bispos pediam, mas nada mais do que seguir, né? Ele segue o Concílio Vaticano II, segue o que de algum modo Bento XVI tinha dito,
segue o que João Paulo II tinha feito, ele vai seguir o concílio. E por isso que nesse documento, nessa carta que acompanha o motu proprio Traditionis Custodes, ele cita o tempo inteiro o Concílio Vaticano II. E essa preocupação dos bispos, né, de reconciliação, né, o documento falhou, né? O próprio Papa ele deixa claro isso aqui. Diz ele, a maioria das pessoas compreende os motivos que levaram João Paulo II, São João Paulo II e Bento XVI a permitir o uso do missal romano, promulgado por São Pio V e editado por São João XXIII em 1962, para o sacrifício eucarístico. Bom, eu não acredito que nenhum deles seja um santo, né? Mas enfim, vamos ver como está aqui, né? A faculdade concedida pelo Induto da Congregação para o Culto Divino, em 1984, e confirmada por São João Paulo II no motu próprio Ecclesia Dei, em 1988. Foi motivada, sobretudo, pelo desejo de promover a cura do cisma com o movimento de Monsieur Lefebvre, com a intenção eclesial de restaurar a unidade da Igreja. Os bispos foram, portanto, convidados a aceitar com generosidade as justas aspirações dos fiéis que solicitavam o uso daquele missal. Muitos na Igreja passaram a considerar essa faculdade como uma oportunidade para adotar livremente o missal romano promulgado por São Pio V e usá-lo de maneira paralela ao missal romano promulgado por São Paulo VI. Né? Como que exageraram, né? Entenderam errado. É justamente essa a compreensão do Papa. A fim de regular essa situação, que já durava muitos anos, Bento XVI interveio para abordar essa situação na Igreja. Porque as pessoas estavam adotando livremente o missal. E como que, de algum modo, esquecendo, né? Olha, existe a forma ordinária, né? E o rito romano, a lex orandi, agora é essa. Bento XVI declarou o missal promulgado por São Pio V e reeditado pelo Beato João XXIII como expressão extraordinária da mesma lex orandi, concedendo uma possibilidade mais ampla para o uso do missal de 1962. Ao tomarem a sua decisão, estavam confiantes de que tal disposição não colocaria em dúvida uma das medidas-chave do Concílio Vaticano II, nem minimizaria, desta forma, a sua autoridade. O motu próprio reconhece que, por direito próprio, o missal promulgado por Paulo VI é a expressão ordinária da lex orandi da Igreja Católica do rito latino. O reconhecimento do missal, promulgado por São Pio V, como uma expressão extraordinária da mesma lex orandi, não subestimou de forma alguma a reforma litúrgica, mas foi decretado com o desejo de reconhecer as orações insistentes dos fiéis. Então, né, ele deixa aqui bem claro. Não foi que a promulgação do motu próprio de Bento XVI, né, fez com que, não, esqueçamos a reforma litúrgica. Não, só foi um desejo dos fiéis. Mas não se ignorou a lex orandi, que agora seria justamente o missal de Paulo VI. Não se ignorou isso. Consolou Bento XVI no seu discernimento o fato de muitos desejarem encontrar a forma da Sagrada Liturgia que lhes é cara. Aceitaram claramente o caráter vinculativo do Concílio Vaticano II e foram fiéis ao Papa e aos bispos. Além disso, declarou ser infundado o receio de divisão nas comunidades paroquiais, porque as duas formas do uso do rito romano
se enriqueceriam mutuamente, né? E aí nós temos a hermenêutica da continuidade, né? Bom, tudo isso é falso, né? Como juntar água e óleo, é impossível. E agora vem aqui a resolução que o Papa teve, né? Ao tomar ciência das respostas dos bispos quando foi enviado o questionário, né? Ele analisou aquilo, viu e agora tomou uma resolução. Com a passagem de 13 anos, instruir a congregação para a doutrina da fé a circular um questionário aos bispos sobre a implementação do motu proprio summum pontífico. As respostas revelam uma situação que me preocupa e entristece, e me convence da necessidade de intervir. Vejam, as respostas revelam uma situação que me preocupa e entristece. E ele ficou convencido a intervir. Lamentavelmente, o objetivo pastoral dos meus predecessores, que pretendiam fazer todo o possível para garantir que todos aqueles que verdadeiramente possuíam desejo de unidade encontrassem a possibilidade de permanecer nessa unidade ou de redescobri-la. Essa é a questão, né? É a unidade. Os predecessores pretendiam fazer com que as pessoas, alcançando a missa tradicional, participando dela, ficassem unidos à igreja, porque senão eles buscariam outras coisas, né? Ficariam muito distantes, né? Só com meio de unidade, redescobrir a unidade. Tendo sido frequentemente e seriamente desconsiderado, não é? Essa possibilidade de unidade. Uma oportunidade oferecida por São João Paulo II e com ainda maior magnanimidade por Bento XVI, destinada a recuperar a unidade de um corpo eclesial com sensibilidades litúrgicas diversas. Foi explorada para alargar as lacunas, reforçar as divergências e encorajar desacordos que ferem a igreja, bloqueiam seu caminho e exploram ao perigo da divisão. Então nós temos aqui uma noção de instrumentalização da missa tradicional para poder atacar o Concílio Vaticano II e prejudicar a unidade da igreja. Essa foi a compreensão do Papa Francisco. Ou seja, as pessoas abusaram daquilo que foi concedido, né? Os padres, os fiéis abusaram disso que foi concedido com grande magnanimidade, especialmente por Bento XVI. Bom, o fato é que são duas coisas contrárias, né? Evidentemente, né? A missa tradicional e a missa de Paulo VI são coisas antagônicas, né? Uma é o culto prestado a Deus, a outra é o culto prestado ao homem. Entristece-me que o uso instrumental do Missal Romano de 1962 seja frequentemente caracterizado por uma rejeição não apenas da reforma litúrgica, mas do próprio Concílio Vaticano II, alegando, com afirmações infundadas e insustentáveis, que traiu a tradição e a verdadeira igreja. Então veja aqui, justamente essa é a compreensão do Papa, né? Duvidar do concílio é duvidar das intenções dos próprios padres que exerceram o seu poder colegial de maneira solene, cum petro et sub petro, em um concílio ecumênico e, em última instância, duvidar do próprio Espírito Santo que guia a Igreja. A Constituição Sacrosanto Concilium confirmou este apelo, buscando a renovação e o progresso da liturgia, e indicando os princípios que deveriam guiar a reforma. Sacrosanto Concilium, que foi um documento do Concílio Vaticano II. Em particular, estabeleceu que estes princípios diziam respeito ao rito romano e aos outros ritos legítimos, quando aplicáveis, e pediu que os ritos fossem revistos cuidadosamente à luz da sã tradição
e que recebessem novo vigor para atender às circunstâncias e às necessidades atuais. Então, com base nesses princípios, né, que foi promulgado o missal romano, ou seja, o missal protestantizado, não é? O missal novo de Paulo VI e revisto por João Paulo II. Uma razão final para a minha decisão é esta: cada vez mais clara nas palavras e atitudes de muitos é a estreita ligação entre a escolha de celebrações de acordo com os livros litúrgicos anteriores ao Concílio Vaticano II e a rejeição da Igreja e das suas instituições em nome daquilo que é chamado de verdadeira Igreja. Trata-se aqui de um comportamento que contradiz a comunhão e alimenta a tendência divisionista. Em defesa da unidade do corpo de Cristo, sou obrigado a revogar a faculdade concedida pelos meus predecessores. O uso distorcido que se fez desta faculdade é contrário às intenções que levaram à concessão da liberdade de celebrar a missa com o missal romano de 1962. Então, essa é a questão, né? O Papa compreende que houve uma distorção da intenção dos papas anteriores. E, nesse sentido, ele não estaria deslegitimizando a ação de João Paulo II e de Bento XVI, porque as pessoas abusaram do que eles concederam e concederam em prol da unidade, segundo o Papa Francisco. E agora as pessoas começaram a utilizar isso em prol de uma divisão. Ou seja, eles não quiseram entender a permissão, a possibilidade de assistir à missa tradicional, enfim, de frequentar as missas como uma continuidade da intenção do concílio, não é? Portanto, olha, seu sentimento, o seu ansejo litúrgico, ok, mas essa aqui, na verdade, é a lex orandi da igreja, que é o missal de Paulo VI. Então, uma hora você vai ter que voltar para cá, tá? No fim das contas, essa aqui é a perfeita, né? Não é mais o missal, a rubrica, né, antiga. Não é mais o missal de São Pio V. Por isso que aqui ele diz o seguinte: respondendo a seus pedidos, toma uma firme decisão. Essa é a questão curiosa, né? Respondendo a seus pedidos. Aos pedidos de quem? Da maioria dos bispos? Não. Respondendo aos pedidos dos bispos que compreenderam a questão do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II já indicava uma reforma, como disse aqui o Papa anteriormente nessa Sacrosanto Santo Concílio, e implicava certos princípios para a reforma, que era justamente ouvir os anseios dos tempos atuais. Então o Papa ouviu os pedidos de quem? Dos bispos que entenderam realmente o que é o concílio, que é se adaptar aos novos tempos. E o Papa compreendeu isso muito bem também, se adaptar aos novos tempos. E quando viu que estava tomando uma dimensão muito grande o movimento tradicional e essas comunidades eclesiais, ele olhou assim, bom, realmente, né? Eles não compreenderam a questão, né? Eles não compreenderam a questão. Eles acham que isso daí deve florescer. Não, não é assim. A intenção dos papas não foi essa, não foi fazer com que essas coisas floresçam e utilizar isso como um combate por Cristo Rei. Não, não, isso não. Na verdade, a intenção dos papas é fazer com que eles fiquem unidos ao concílio e aos papas conciliares. Por isso que eles
concordaram em conceder na crítica ao concílio. Então, eles concordaram em ter uma crítica construtiva, ou não criticar em nada. Respondendo a seus pedidos, toma a firme decisão de revogar todas as normas, instruções, permissões e costumes que precedem o presente motu próprio, e declara que os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, constitui a expressão única da lex orandi do rito romano. Então, ele encontra fundamento, conforto, né, em São Pio V, né? É brincadeira, né, isso. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Quando eu li isso a primeira vez, né, quando saiu o documento, eu não acreditei que ele fez a menção a São Pio V, né? Os bispos reunidos em concílio ecumênico pediram que ele fosse reformado, que o missal romano fosse reformado. E nós vemos isso na primeira sessão, não é? Na primeira sessão do concílio, isso é tratado, né? Nós temos aí o livro, o famoso livro Reino se lança no Tibre, né? Do padre Ralph, que trata essa questão, né? É bem interessante. Um contexto histórico. É um padre progressista, né? Que foi como jornalista ao concílio, um jornalista de sua congregação. Ele tratou do assunto e apresenta aí as fontes, né? Os discursos que foram feitos, os movimentos de várias alas, né? Enfim. Os bispos reunidos em concílio ecumênico pediram que ele fosse reformado. A sua intenção era que os fiéis não assistissem como estranhos e espectadores silenciosos no mistério da fé, mas com a plena compreensão dos ritos e orações, participassem na ação sagrada consciente, piedosamente e ativamente. São Paulo VI declarou que a revisão do missal romano, realizada à luz de fontes litúrgicas antigas, tinha o objetivo de permitir à Igreja suscitar, na variedade de línguas, uma única e idêntica oração, que expressasse a sua unidade. Esta unidade pretendo restabelecer em toda a Igreja do rito romano. Então é essa a questão, não é? O Papa compreendeu que o missal de São Pio V estava sendo utilizado, teria ocorrido um abuso das concessões e estaria sendo utilizado como instrumento de divisão. E que, no fim das contas, as pessoas a quem foram concedidas, né, o uso do missal não compreenderam muito bem a intenção dos papas ao conceder o missal. Porque, ao concederem o missal, a intenção deles era fazer com que aceitassem o Concílio Vaticano II e, portanto, a intenção mesma do concílio, que era adaptar a liturgia aos novos tempos, portanto, a futura missa de Paulo VI. Essa é a questão, senhores. As indicações sobre como proceder em suas dioceses são ditadas principalmente por dois princípios. Por um lado, prover o bem daqueles que estão enraizados na forma anterior de celebração e precisam retornar no devido tempo ao rito romano promulgado pelos santos Paulo VI e João Paulo II. Deve retornar à unidade perfeita, né? No devido tempo, mas vai acontecer, né? Essa era a intenção dos papas. E também foi a intenção do Papa Francisco a promulgar o Traditionis Custodes. E, por outro lado, descontinuar a ereção de novas paróquias pessoais vinculadas mais ao desejo e às vontades de padres individuais do que à necessidade real do santo povo de Deus.
E por isso que ele fala aqui ao final, não é? Inclusive, ao que remete lá ao artigo da Daiane Montana, não é? Os seminaristas e os novos padres, porque lembrem, né? É, a antiga Comissão Ecclesia Dei sugeriu que fosse estudado também o rito romano tradicional, nos seminários, nas universidades, não é? Para poder os seminaristas terem contato, conhecer, né, o rito romano. Então, o Papa Francisco responde, né, a essa instrução da Comissão Eclesial dele, né? Os seminaristas e os novos padres devem ser formados na fiel observância das prescrições do missal e dos livros litúrgicos, nas quais se reflete a reforma litúrgica desejada pelo Concílio Vaticano II. Então está aí, né? O Papa responde muito bem a essas questões, né? Então, portanto, senhores, portanto, não há, não há não há como dizer, não há uma contradição, né? O Papa não ouviu os bispos. Sim, ele ouviu os bispos que seguem o Concílio Vaticano II. Porque o Papa entendeu isso. Papa Francisco entendeu que houve um novo Pentecostes. O Concílio Vaticano II é um mito fundador. É a fundação da igreja, né? E aqueles que receberam a concessão do missal de São Pio V, a princípio tinham entendido porque concordaram, mas depois, né, abusaram da concessão e começaram a atacar o Concílio Vaticano II e, portanto, a autoridade dos papas, né, que promoveram o concílio. E, portanto, segundo o Papa Francisco, atacaram o próprio Espírito Santo, né? Então, essa é a questão, né? Ou seja, não há uma contradição. Penso que não há uma contradição. Acho que o Papa Francisco realmente agiu de modo muito sincero nessas questões. O que você acha disso? Comenta aqui abaixo. Agora, uma coisa curiosa, né? Porque essas consultas são feitas e o Papa ouve, né, a maioria quis isso, a maioria quis aquilo. E no fim das contas, ele vai tomar uma posição, né, que é uma posição não para seguir a maioria, mas para seguir um novo espírito, uma nova religião. A religião do homem. Portanto, age, né, de algum modo como um ditador, não é? Porque a corrupção, né, lembremos, né, a tipologia dos governos que Aristóteles fez, né? A monarquia, a aristocracia e a polícia. A polícia se corrompe em democracia, a aristocracia em oligarquia, a monarquia se corrompe em tirania. Alguns pensam, né? Não, a igreja vai virar uma assembleia, né? Com esse movimento da sinodalidade. De fato, a aparência pode ser que fique isso, né? Mas no fim das contas, a natureza da igreja mesma, ela é monárquica. E não tem como mudar isso, porque é de instituição divina. O que pode se fazer é corromper isso, né? Essa corrupção da ação, né? Não da natureza mesma, mas a corrupção quanto à ação que corresponde a essa natureza. E, portanto, a corrupção da monarquia é a tirania. Então, o Papa, né, consultou vários bispos, viu o anseio deles, a maioria disse isso, ok, mas a igreja é o quê? É a monarquia, né? Então, vamos seguir o que o concílio pediu, portanto, vou impor aqui a vontade, né, dos cultores do homem. É a tirania. Por isso que o Papa Francisco, né, talvez, né, isso é curioso, talvez depois de Dom Lefebvre, quem contribuiu mais com a fraternidade tenha sido o Papa Francisco, né, porque com a tradição dos custódios, os priorados da fraternidade, as missas da fraternidade encheram, né, e as pessoas começaram a perceber que a questão não é só a missa, a questão é a doutrina. O Concílio Vaticano II
promoveu uma nova doutrina. É o que explica o padre Álvaro Calderon, não é? No Prometeu, a religião do homem. É um ensaio sobre o Concílio Vaticano II. Enfim, espero que tenha esclarecido aqui algumas coisas. O vídeo ficou muito longo. Espero que todos tenham chegado ao final, que tenham aproveitado. Se inscreva aqui no canal, assim você me ajuda imensamente, porque mais de 50%, mais de 60%, salvo engano, das pessoas que acompanham esse canal não são inscritas. Ajude esse canal a crescer, preciso de sua ajuda, certo? Então se inscreva aqui e comente aqui abaixo o que você achou dessa análise, desse artigo da Daiane Montana, não é? Penso que tenha esclarecido aqui algumas coisas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.